meus queridos irmãos, amigos, familiares e cooperadores que estão nos acompanhando através do estudo da Palavra de Deus. Hoje nós queremos meditar no Salmo de número 13 e gostaria que você que está nos ouvindo agora nesse instante pudesse preparar sua Bíblia, preparar também o seu coração. Eu quero orar por ti, para que esse estudo vá contribuir para o teu crescimento espiritual. Então você que está nos prestigiando, assistindo esse estudo, ouvindo a Palavra de Deus, possa nesse momento fechar os seus olhos. Vamos orar por esse tempo. Pai querido, obrigado pela tua palavra e abençoe esse estudo da tua palavra que venha contribuir para o crescimento dos nossos irmãos, amigos, familiares. E peço a Deus que o Senhor abra o entendimento de cada um para que possa se fortalecer, conhecendo o teu plano para a sua vida. Pedimos isso, Pai, e desde já te agradecemos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Salmos de número 13, o salmista diz assim: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Meus amados irmãos, no texto que nós estamos aqui do Salmos 13, nós encontramos a palavra de alguém que está passando por um momento muito difícil. Alguém que realmente está passando uma dificuldade incrível na sua vida. E essa pessoa era o salmista Davi. Suas palavras são palavras de um profundo lamento. Davi estava muito triste, estava angustiado. A sensação que ele tinha era em que o seu coração, Deus havia esquecido dele em algum momento. E esse salmo foi escrito por Davi em virtude de alguma situação específica que deve ter acontecido na sua vida. Porém, os sentimentos que Davi demonstram aqui também são expressos em outros salmos que Davi fala com Deus. Esse salmo começa com a palavra de angústia e no final ele termina com a palavra de alguém que confia em Deus. Então, portanto, o Salmo de número 13 é um dos salmos que nos ensina algumas verdades importantes. Lembrar isso, os filhos de Deus, eles devem confiar no Senhor diante de qualquer dificuldade da sua vida. Ou seja, os filhos de Deus, mesmo passando por momentos difíceis, eles devem confiar plenamente em Deus. Podemos dividir esse salmo então em duas categorias: a angústia, a dor, o lamento do salmista, e a outra na confiança do salmista. Então, falando da angústia do salmista, olhando para o nosso cenário, talvez muitos de nós temos passado também por momentos angustiantes. E falando da angústia do salmista, tudo indica que Davi, ele estava passando por um intenso sofrimento. Quando constatamos que ele 4 vezes, ele usa a expressão: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Isso vai demonstrar que ele estava muito atribulado. Ele estava aflito, ele estava realmente sentindo que tinha algo, o inimigo estava prevalecendo contra ele. E alguns comentaristas, eles acreditam que podem apontar ou um inimigo físico ou algum tipo de enfermidade
algo estava acontecendo com Davi. Seja como for, aquela situação era bastante angustiante para o salmista Davi. Ele estava sofrendo muito. Entretanto, pelo que podemos concluir com as palavras do salmista, Davi se agravou aquele problema ainda mais pela sensação que ele tinha de que Deus o havia abandonado. De que naquele momento mais difícil, ele diz aqui, versos 1 a 4, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando, Senhor, ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de mim, a alma com tristeza no coração cada dia? Até quando, Senhor, se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Como você vê aqui, Davi estava se queixando do silêncio de Deus. Ele disse que Deus o havia esquecido dele para sempre. As palavras para sempre parece até um exagero, por parte de Davi, mas o fato é que ele estava muito triste, muito angustiado. Ele disse que Deus tinha escondido o seu rosto da presença dele. Ele não estava entendendo por que Deus não respondia àquilo que Davi estava pedindo. Apesar dos seus pecados, apesar das fraquezas, Davi era um homem que confiava plenamente em Deus. Ele já tinha visto a mão de Deus agindo na vida dele, socorrendo ele em diversas circunstâncias. Porém, naquele momento, parecia que Davi estava mais se importando com ele mesmo. Davi já vinha orando há um determinado tempo a Deus, contudo, a situação não mudava, o quadro era o mesmo. A situação, cada dia, parece-nos que piorava. O tempo se passou, o problema não havia sido resolvido, ele orava e orava e orava e nada acontecia. Por isso ele repete 4 vezes, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Sua alma estava aflita com aquela situação. O coração de Davi andava noite e dia triste. Seu raciocínio estava confuso. E isso ia aumentando cada vez mais. É por isso que a gente vê aqui a razão que ele insiste tanto em dizer até quando, Senhor. E talvez a gente pensando em nós, talvez agora, se pararmos para pensar um pouco mais sobre aquilo que Davi estava passando, nós constataremos que a situação vivenciada por Davi é uma realidade que acontece com muitos de nós. Nós confiamos em Deus, nós derramamos nosso coração diante dele, nós mudamos o rumo da nossa vida para fazermos a vontade de Deus, nós abandonamos alguns planos pessoais para fazer o plano de Deus, tudo isso porque queremos servir a Deus e muitas vezes aquilo que nós almejamos não acontece. É verdade, não somos iguais a Davi, que fez grandes coisas lá em Israel para a glória do nome do nosso grande Deus, mas nós também somos servos do Senhor, nós também estamos dispostos a encarar várias dificuldades e obstáculos para mantermos o nosso padrão de fé diante do nosso Deus e assim continuarmos servindo a esse Deus incrível. Entretanto, o que é mais que muitas vezes acontece em nossa vida? Às vezes, nós enfrentamos uma situação muito difícil e diante disso, nós oramos continuamente, nós pedimos uma solução, porém, a realidade é que o tempo vai se passando e as coisas vão acontecendo, mas parece que nada acontece. Parece que Deus, ele virou as costas para nós. E aí nós somos testados, a nossa paciência, a nossa humildade é testada,
o desapego de alguma coisa é testado para saber se Deus realmente está vendo a gente querendo mudar, a gente querendo deixar Ele agir, e aí nós passamos então a confiar mais em Deus em todas as circunstâncias, porque Deus quer trabalhar algumas áreas em nossa vida, porém somente Deus sabe exatamente qual é o propósito daquilo que estamos passando. Você precisa conviver com a realidade do sofrimento, né? Nós não sabemos quando, mas em algum tempo ele vai bater na nossa porta. Talvez nos nossos dias não é difícil a gente perceber isso ao olhar o cenário à nossa volta e percebermos que isso está acontecendo hoje. Não é fácil passar por sofrimento. É bem possível que você que nos ouve está passando, enfrentando problemas imensos. É bem provável que você esteja desempregado ou sob ameaça de perder algo que você já tinha construído há tanto tempo, sentindo-se sozinho, sentindo-se mal, angustiado por tudo que está acontecendo, com uma doença grave, com uma dificuldade financeira, frustrado porque aqueles projetos que você fez com tanto trabalho, elaborou tanto e construiu expectativas e de repente nada acontece. Ou decepcionado, triste por algo, está cansado de lutar e você está dizendo: até quando, Senhor? O que está lhe afligindo, meu querido? Seja lá o que for, tenha plena certeza que o salmista convida você e eu a meditarmos. Você pode se unir ao salmista e dizer as mesmas palavras: até quando, Senhor? A situação enfrentada por Davi era bem grave e muitas vezes nós enfrentamos coisas assim. Mas não esqueça que o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele também passou por momentos laborosos, dolorosos, sofrimentos, angústias. Ele sentiu-se abandonado lá no Calvário, né? Ele sentiu a dor, o peso dos nossos pecados. Ele viu os seus inimigos zombarem dele, né? Lá nos pés da cruz ele assistiu isso, ele sentiu a morte se aproximando dele a cada instante lá no Gólgota, né? Lá no Calvário. E ele enfrentou as dores do inferno naquela cruz, o peso do pecado da humanidade sobre os seus ombros. Ele estava lá sozinho, ele estava abandonado. Ele também disse: até quando, Senhor? Ele disse: Pai, por que me abandonastes? Talvez essa palavra lembra que Jesus Cristo entrou lá em desespero. Ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? Ele continuou firme, ele foi paciente, ele esperou em Deus. Sua morte não serviu somente para nos salvar, mas também para nos dar um exemplo de ter paciência, de submissão à vontade de Deus e de confiança em qualquer circunstância da nossa vida. Meu querido, essa tem sido a sua situação diante do sentimento de abandono. Veja que Davi aqui, olhando para esse cenário negativo de que parece que Deus esqueceu dele, nós vamos ver um outro lado agora. Os filhos de Deus, eles devem confiar no Senhor diante de qualquer dificuldade. Então lembra, primeiro, a angústia, a dor, o abandono do salmista. Até quando, Senhor? Por 4 vezes, verso 1 a 4, o salmista fala exatamente isso. Agora, uma outra realidade é, diante desse cenário, a confiança do salmista no Senhor. Isso é algo que você e eu precisamos sempre lembrar. Em um momento de dor, a gente lembrar que confiamos em Deus. Versos 5 e 6 diz assim: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. A confiança em Deus. Até aqui Davi não tinha obtido ainda a libertação. Ele não estava livre dos seus problemas. Ele estava aflito. Ele sentia a angústia, a ausência de Deus, mas ele deixou
então aquilo de lado e passou então a confiar em Deus. Ele diz: no tocante a mim, eu confio na tua graça. No fundo, Davi sabia que Deus nunca iria lhe abandonar. Deus era fiel às suas promessas e ele não tinha uma aliança com Davi e por isso ele nunca iria abandoná-lo. Deus ia permanecer firme. Então Davi, ele recobra o seu fôlego, ele enxuga suas lágrimas e levanta sua cabeça e apresenta um lindo louvor a Deus. Sua confiança em Deus é reacendida, mesmo quando ainda estava sofrendo. Mesmo olhando esse retrato que estamos vendo à nossa volta, nós não podemos esquecer isso, meus queridos. Eu preciso confiar em Deus, confiar na sua graça. Davi também tomou posse, né? Assim, ele absorveu aquelas convicções e começou a cantar louvores, expressando diante de Deus não somente as suas dores, mas a sua confiança no Senhor. Esse salmo não era para ser cantado somente para Davi. Esse salmo, ele é um convite para todo filho de Deus. Por isso, ele começa com essas palavras ao mestre de canto. Ou seja, Davi escreveu esse salmo para que eu e você pudéssemos entoar o cântico. Aqui ele está convocando a nação de Israel a ir para o templo, a adorar a Deus. Por isso, a direção ao mestre de canto. As palavras finais desse salmo mencionam 3 palavras que falam das bênçãos de Deus sobre a vida daqueles que servem e estão alicerçados na confiança em Deus. A primeira palavra que Davi menciona aqui, na palavra hebraica, é esed, que significa solidariedade, lealdade, amizade, comprometimento, fidelidade, bondade, favor, graça, benevolência, piedade. Davi usa essa palavra e intitula ela como graça. Aqui o nosso tradutor usou essa palavra, que preenche todos esses quesitos de amizade, né, de lealdade, de solidariedade, de fidelidade, de bondade, de um favor imerecido, de benevolência, graça. Preenche todo esse pacote. Então por isso que o tradutor usou essa palavra para expressar graça, um favor imerecido. Eu não mereço ser socorrido por Deus, mas Ele olhou para mim e para você. Então nós podemos usar essa palavra que Davi usou, dizendo que confiamos em Deus porque Ele era fiel às suas promessas, porque Ele era bom, porque Ele era amigo de Davi, Ele é o nosso amigo, Ele está pronto a nos socorrer, Ele é benevolente, Ele tem piedade daqueles que servem a Ele. E aí a segunda palavra que Davi usou aqui é uma palavra chamada Yeshua, que significa ajuda, salvação, assistência, prosperidade. Ou seja, quando Davi disse, o seu coração se regozijava na salvação que vem de Deus. Ele estava se lembrando de todos os momentos poderosos nos quais Deus tinha ajudado o seu povo, o qual tinha dado assistência a ele. E de um modo mais particular, Davi se lembrou de como Deus o tinha assistido em todas as situações difíceis que ele havia passado. Ou seja, Davi usou uma palavra muito significativa para nós como cristãos. Lembrar que quem faz a salvação é uma obra de Deus. O apóstolo Paulo disse isso lá em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus. E a terceira palavra que o salmista usa aqui é uma palavra chamada gamal, que significa tratar generosamente uma pessoa, fazer o bem a uma pessoa. Ele diz aqui, o meu coração, regozije-se o meu coração na tua salvação. Então, ao usar a palavra aqui no versículo 6, cantarei ao Senhor porquanto Ele me tem feito muito bem. Tratou-me generosamente. Ele fez o bem para mim.
E aqui o salmista diz: cantarei ao Senhor porquanto Ele tem feito muito bem. Novamente Davi se lembra do seu passado. Ele olhou para trás. Ele viu o quanto Deus o havia acompanhado durante toda a sua jornada. Deus livrou de tantos inimigos. Deus o abençoou. Deu a vitória sobre Golias. Deu a vitória sobre várias lutas pessoais. Guerras. Ele foi um homem vitorioso. Deus o abençoou. Deu riquezas. Ele era o rei de Israel. Deus tinha sido com ele e em todos os dias Deus o havia abençoado. Portanto, havia muitas razões para Davi continuar confiando em Deus. Ele sabia que Deus nunca iria falhar com ele, que Deus nunca iria abandoná-lo. Nós podemos entender com isso que o silêncio de Deus para com Davi era apenas momentâneo. Era um silêncio necessário para o próprio bem do salmista. Ele não sabia exatamente o porquê do não responder de Deus, mas mesmo assim, ele iria continuar confiando em Deus em toda e qualquer dificuldade que ele viesse a enfrentar. E foi assim que também o nosso Senhor, ele enfrentou a cruz. Ele sabia que aquela dor, aquele sofrimento era momentâneo. O Calvário era um passo para o vislumbre da confiança em Deus. Embora a gente não entenda tão profundamente isso, mas quando o Senhor estava a caminho da cruz, carregando aquela cruz, Ele estava vendo o peso dos nossos pecados. Ele sentiu a dor do abandono. Pai, por que me abandonaste? Ele disse lá em Lucas 23:46, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aí o nosso Deus, o nosso Salvador se entregou em nosso lugar. Ele andou aquelas pegadas até o Calvário para levar os meus e os seus pecados. Você que confia em Deus, sabe que a salvação é produto da mão divina, você não tem de que se afligir. Você sabe que esse até quando vai ser atendido. Não importa o quanto que você espera, mas espera, confia nele. Portanto, Deus vai responder a nossa oração. Deus vai atender como atendeu ao nosso Senhor. Faça conforme a tua vontade. O salmista disse: cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Você tem lembrado do quanto que Deus tem feito na tua vida? O quanto que Ele tem te abençoado, as bênçãos que Ele tem derramado na tua vida? Você tem na sua memória gravado os livramentos, as maneiras que Deus tem lhe protegido e tem derramado a sua graça dia após dia? Você tem adorado a Deus, cantado louvores a Ele por essa grande obra que Ele está fazendo por meio da sua mão poderosa? Não fique questionando. Você é um filho de Deus. Você é alguém que serve a Deus. Lembra disso, meu querido irmão, meu querido amigo. Você que nos ouve, lembra disso, que a nossa confiança em Deus deve ser pautada não naquilo que nós queremos que aconteça agora, né? Os filhos de Deus, eles devem confiar no Senhor diante de qualquer problema. Não adianta ficar angustiado, sofrendo, lamentando, suplicando, se você não tem para onde ir. Se apega ao Senhor, confia nele. Faça como o salmista: no tocante a mim confio na tua graça, eu me alegro, o meu coração se regozija na tua salvação. Eu cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Você pode identificar os grandes feitos de Deus na tua vida? Faça isso, medita nisso. Olha a misericórdia dele lhe assistindo cada dia, a bondade dele lhe assistindo. Você se alegra com esses feitos. Você é um salvo em Jesus Cristo, por isso que você pode confiar nele. E por isso você não tem medo, não tem pranto, não tem lamento, porque você sabe que o nosso Deus cuida de ti. Ele já proporcionou aquilo que você precisa para preencher o meu e o seu vazio. Faça isso. Comece uma caminhada com o Senhor. Entrega a tua vida a Ele. Faça com que a tua vida esteja pautada não na aflição,
não dando atenção apenas à aflição, à angústia, mas aquele que lhe colocou em meio a tudo isso para tratar de transformar a sua vida conforme a imagem do seu Filho. Que Deus lhe abençoe, que Deus prepare o seu coração para isso. Eu quero orar por ti. Pai, abençoa esse amigo, esse irmão que tem ouvido essa palavra, que fortaleça a sua fé, que busque no Senhor a confiança, para que o Senhor continue acrescentando aqueles que têm esperança de que o Senhor já providenciou o livramento e já nos deu a grande bênção de podermos ver a Tua mão nos assistindo dia após dia, principalmente nesse momento de aflição. Obrigado pelos irmãos aqui da cidade de Taquara, pelos nossos amigos que estão ouvindo essas reflexões, essas mensagens, que o Senhor possa construir um entendimento na cabeça de cada um sobre o Teu plano perfeito. Nós pedimos a Tua bênção, Pai, nós Te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor.